Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Jaque, às vezes vocês me conhecem da minha loja, a Parada da Panela, né? Uma loja virtual. E aqui no meu canal eu falo de coisas de mulheres, de mães, de assuntos fora do meu trabalho, né? Eu estando aqui no meu trabalho, eu tô aproveitando o tripé e as luzes para eu gravar. E hoje eu queria fazer um bate-papo sobre como eu emagreci meus 19. Muita gente acha que é porque eu cortei o glúten, porque eu fiz atividade física, e não, tá? Há uns 5, 6 anos atrás, eu descobri que eu tinha depressão, comecei um tratamento, e a médica que me acompanhou, uma psiquiatra muito boa, por sinal, a doutora Adna, tenho um carinho muito especial por ela. Ela queria entender por que eu tinha depressão, porque aparentemente, aos olhos, né, eu sou uma pessoa estabilizada, eu não tenho problema familiar, tenho uma situação financeira boa, tenho tudo que eu preciso, comida, assim, uma infraestrutura boa, né? Não tive nenhuma perca familiar para ter motivado isso, então ela queria entender o porquê que eu tinha essa depressão, se ela era uma depressão, como fala, de algum fato, né, ou se era algum problema biológico meu. Então eu fiz um estudo com uma psiquiatra aqui da nossa cidade, tudo. Fiz mapeamento, ela fez entrevista com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com a minha filha, meu marido. E não tinha, assim, aparentemente nada, não achou mesmo um fato, né? Tipo, a partir daquilo, ela começou a ter depressão. Então, a doutora Adna falou que eu tinha muito ganho de peso, eu não conseguia perder peso, mesmo cortando glúten, mesmo comendo pouco, né? Então, a doutora pediu para eu procurar, né, fazer isso. Então, chegou lá num laudo de bipolar, que eu seria bipolar. A doutora psiquiatra, a doutora Adna, não aceitou o laudo, não aceitou o resultado e pediu para a gente fazer uma outra tentativa. Então, ela pediu, a primeira coisa que ela pediu, que eu sempre reclamei, é que eu me sentia muito cansada, muito ofegante, ficava cansada demais, eu tinha muito sono, queria só dormir. Então, ela pediu a polissonografia. Eu fiz a polissonografia e descobrimos que eu tinha, eu falo tinha porque, né, vocês vão entender mais pra frente. Eu tinha apneia grave do sono. Então, eu dormia, tipo, 8 horas e só aproveitava 16% do meu sono, né? Então imagina, você dormia um monte para aproveitar só um pouquinho. Então, eu precisava de, no mínimo, 10 horas de sono, 12 horas de sono, para mim acordar mais descansadinha, né? Então, daí foi no laudo a gente descobriu isso. Então, ela me encaminhou para um otorrino, fui por otorrino, ele me indicou aquele CPAP. Eu usei durante um ano, só que eu não me adaptei com o CPAP, principalmente no verão, sabe? No verão eu não me adaptei porque eu ligava o ar-condicionado e, tipo, condensava. Então, você colocava aquilo e no meio da noite começava a suar. Daí parecia que eu acordava sufocada, assim. Então, eu tinha um benefício de um lado e tinha uma desvantagem da outra. Daí eu falei, não quero isso, né? Abandonei o CPAP. E fui fazendo o tratamento, tomando remédio, tudo. Daí eu sentia meu rosto muito cheio, muito sem forma, na verdade, redondo. E eu fui fazer uma harmonização facial com a doutora Bruna e a doutora... Ai, esqueci. Nossa, eu converso tanto com ela no Insta. Esqueci. Fui fazer uma avaliação, daí ela me pediu para eu fazer a bichectomia e uma lipo de papada, né? Fiz a lipo de papada e a bichectomia e a lipo de papada não deu resultado. Hoje eu não tenho mais a papada, mas vocês vão entender por quê. Isso aqui é o ângulo da câmera. E não deu certo, assim, não que não deu certo, não deu resultado.
Voltei no retorno, falei, doutora, eu não gostei, paguei caro, eu não gostei do resultado. Daí ela falou, daí eu falei, porque eu sempre tenho problema com esse queixo, né? Você vê, eu tenho apneia. Daí ela, você tem apneia? Falei, tenho apneia grave do sono. Olha minha polissonografia, mostrei pra ela. Daí ela, tá. Daí ela conversou comigo, tudo, e ela pediu meus exames. Levei os exames pra ela. E daí a doutora Bruna, ela é cirurgiã bucomaxilo, e ela me indicou então a cirurgia ortognática. Gente, até então nunca tinha ouvido falar que era uma cirurgia ortognática. Nunca ninguém me indicou, nenhum profissional. Então a cirurgia ortognática, o que ela é? Ela pode ser para vários fatores, acho que 6 fatores. No meu caso, a gente fez para aumentar a passagem de ar, que é bem aqui assim, ó, a passagem de ar que causa apneia, né? Então foi jogado a minha arcada dentária tanto de cima quanto de baixo para frente e aumentado, né? Para arrumar essa apneia, porque até a falta de queixo ela pode te impedir a ter um sono bom tendo apneia, né? Então eu fiz a cirurgia ortognática com a indicação da doutora Bruna, fiz com ela mesmo, que ela, além de ser bucomaxilo, ela também faz essa parte estética. Então ela me atendeu daí na parte como bucomaxila, né? E fez a cirurgia. E nessa primeira etapa da cirurgia, eu emagreci 10 quilos. Por quê? Porque você imagina, jogou a minha arcada dentária tudo pra frente, colocou 5 chapas aqui dentro da minha boca, 2 em cima, 2 embaixo, 1 no queixo e 22 parafusos. Minha boca ficou amarrada, acho que por 7, 8 dias. Eu mostrei os meus primeiros 30 dias de evolução da cirurgia no meu Instagram, também, que tem aqui embaixo, tá? E nessa primeira fase, então, eu emagreci 10 quilos. E depois eu emagreci mais 9. O que eu dou ao fato do emagrecimento, eu ter conseguido emagrecer esses 19 quilos em 6 meses? Não só pelo fato de eu ter ficado sem comer, porque depois eu comer iria engordar se eu tivesse voltado a comendo, né? Mas o sono, gente, ele é muito importante pra gente. Quando a gente dorme, a gente produz um hormônio que ajuda a emagrecer. Então, por eu não estar dormindo, estava assim, eu tava um conflito no meu corpo, né? Então eu não dormia, não descansava, daí meu cérebro não descansava, não gerava esse hormônio, daí eu ficava estressada, daí eu não conseguia praticar exercício, eu não conseguia, eu só conseguia ficar comendo coisa gorda que me satisfazia. Então foi assim, a mudança do meu sono se deu tudo isso, né? Então eu consegui. A minha mãe mesmo falava, você vai ver, quando você começar a comer, dormir, a primeira coisa que você não vai ter vontade de comer. Eu tenho fome, mas eu não tenho mais aquela... Nossa, antes eu ficava delirando, pensando numa comida. Eu não tenho mais isso, porque meu corpo, ele não tá em conflito, ele tá descansado, eu tô produzindo os hormônios, as coisas tudo direitinho, e tá tudo fluindo direitinho, né? Então, eu aproveitei essa fase. Estou fazendo tratamento com endocrinologista para outra coisa também, o segundo fator, que está me ajudando a manter o peso também e continuar sem engordar. Eu tava com ovário micropolicístico, né? Então, eu tava com... Ai, como chama? Tava com... Peraí que eu vou lembrar. Ai, negócio de insulina, eu falei hoje o nome, eu tava com... Puxa, não vou lembrar o nome. Resistência à insulina, lembrei. Tava com resistência à insulina também. Isso também não ajuda a emagrecer, porque fica tendo picos de insulina e daí o corpo não emagrece, né? Então eu também tô tratando isso, eu tomo insulina 1 vez por semana. Então, eu poderia falar pra vocês assim que eu emagreci, que eu cortei o glúten, que eu tô treinando, e não é, gente, isso... Eu tô conseguindo fazer essas coisas porque eu durmo. Então, se você não dorme, se você conhece alguém que tem depressão, que tem um sono ruim, que ronca muito,
passa meu vídeo para eles, porque às vezes eles estão assim, sabe, numa bola de neve e nem sabe como resolver. E a apneia é muito sério, ela leva à morte, né? Você pode morrer dormindo. E então é muito importante você saber se você tem, fazer o tratamento. Hoje em dia o plano de saúde cobre, você pode fazer os exames, né? Eu fiz tudo pelo plano de saúde. A cirurgia, uma parte eu paguei, mas o tratamento você consegue fazer, né? Você vai no primeiro passo, se você acha que você tem apneia ou alguém da sua família tem, procura um otorrino e ele vai te fazer o pedido da polissonografia. Você faz pelo seu plano de saúde ou particular, ou pelo SUS também tem. E você consegue se tratar, porque às vezes a gente tá assim, ai, não consigo perder peso, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes não é a comida em si que é a vilã. Se seu corpo tá com conflitos, tá hormônio desregulado, tudo isso prejudica, né? Então, assim que eu consegui emagrecer 19 quilos, hoje eu procuro não comer coisas com glúten, também por causa do ovário micropolicístico, né? E não consumo lactose. Eu tava treinando 3 vezes por semana, mas eu tô com uma hérnia na cervical, vou operar, o médico pediu para eu não fazer nada por enquanto. Então eu vou voltar a treinar depois, mas mesmo assim não tô ganhando peso. Tô com acompanhamento nutricional para ajudar nessa questão do tratamento do ovário micropolicístico, que é tirar o glúten, né? E é isso, gente. Então é assim que eu emagreci 19 quilos. Não tem mágica, mas tem sim a medicina para ajudar a gente a deixar o corpo mais saudável, tá bom? E eu posso fazer outros vídeos contando meus relatos, minhas experiências. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês, tá bom? E a cirurgia chama cirurgia ortognática. E quem faz é o cirurgião bucomaxilo, é um dentista. Beleza? Um beijo, gente, até mais.